E está a gravar. Vamos a isso, meu Buenos caro. Olhem, dias. só para contexto, este é o episódio 6. Muito obrigado por estarem desse lado. Pá, nós tínhamos marcado gravar às 10, já são 10h20, já tivemos aqui 20 minutos a falar e não gravámos, mas nós prometemos que da próxima vez nós vamos começar a gravar logo no início e vamos trazer-vos aqui insights ainda mais importantes do que aqueles que vamos trazer agora, se bem que o tema que nós vamos falar agora é um tema que é igualmente importante. Vamos falar de nichar. Nas últimas 2 semanas, sentei-me com Falámos 4 sobre empreendedores. isso. Falámos, ou seja, nos últimos 2 episódios dissemos que íamos falar sobre isso. Nas últimas 2 semanas falei com 4 empreendedores diferentes que vieram ter comigo a pedir para falarmos deste tema, ok? E a pedir-me indicações sobre este Boa, tema. Por isso, acho que é mesmo o momento. Temos tudo aqui boa, para fazer top. um episódio curtinho, porque sinto que há muita coisa de valor para ser dita, mas não vale a pena estarmos aqui a enrolar, porque é ser diretos naquilo que queremos dizer. O que é que eu quero falar aqui contigo, Rodrigo? Nichar tem aqui maioritariamente 2 vertentes. Nichar por um ponto de vista comercial, pelo menos na minha opinião, e nichar por um Uhum. ponto de vista de entrega, ok? O que é que eu quero falar aqui Ok. hoje contigo? Perceber a tua opinião relativamente a nichar, não nichar, porque sei que tu tens uma agência criativa, tu podes facilmente não nichar, porque até és mais criativo se não os fizeres, estás a fazer sempre coisas Uhum. diferentes, não acredito. Para mim, eu tenho uma consultora, por isso eu consigo, com o meu know-how de negócio, ajudar muitos tipos de empresas diferentes e não nichando tenho essa flexibilidade de conseguir aportar valor a muita gente, nichando vou estar a especificar naquilo, ok? O que é Ok. que eu quero que tu me digas? Para ti, faz sentido nichar sendo uma agência criativa? Não faz? Se sim, de que forma é que tu estás a fazer? No comercial? Na entrega? Como é que tu estás a fazer isto? Vai ser engraçado o que eu vou dizer, mas depende da dor de cabeça que tu queiras ter. Ok? Porquê? Ok. Hum, Tu podes trabalhar de uma forma geral com vários nichos, mas tu vais ter sempre em conta que há provavelmente ali alguns que tu gostes mais de trabalhar ou que tu compreendas que com a experiência consegues trazer mais resultado. Então isso acaba por fazer-te um especialista naquela área específica. Eu, como sou uma pessoa que personaliza bastante e confesso que só agora é que até estou a abrir portas para trabalhar dentro do mesmo nicho com várias pessoas, que eu antes não era essa pessoa, trabalhava contigo em questão de IA, era só contigo que eu ia Sim. trabalhar, ponto, e personalizava-te ao máximo. Só que o desafio também me traz de o facto de ser a mesma pessoa de vários nichos obriga-te a ter uma criatividade, tal como estavas a dizer, muito diferente, Sim. ok? Porque tu não vais fazer a mesma coisa para um e para o outro. Apesar, pá, são os mesmos temas, mas tu também tens de ter a maturidade para compreender que chegas a um ponto que tu não consegues atender 5 pessoas do mesmo nicho, porque eventualmente as coisas podem começar a ser muito semelhantes. E se Uhum. alguém que estiver na minha área e está a ouvir isto e pode estar agora a dizer com a cabeça que não ou que sim, eu acredito mesmo nesta questão porque nós não somos robôs. A nossa criatividade às vezes também para um bocado. Há bloqueios criativos e é super normal isto acontecer. Mas eu compreendo que há nichos, por exemplo, a restauração. A restauração, obviamente que o que te vem logo à cabeça é a questão de tem que mostrar comida. Sim. Só que há sempre uma história por trás do restaurante. Há sempre um storytelling que tu podes ir buscar. E provavelmente são todos diferentes. Então aí tu já ganhas pontos. E dentro de cada conteúdo, tu depois tens várias facetas que tu podes criar. Não é? Tu com um tema, o tema de storytelling, ok, o que é que podemos abordar? Temos 4 pontos. Então, ao longo dos meses, tu podes batalhar nesses 4 pontos. Eu diferencio muito o meu conteúdo dessa forma: técnico, comercial, emocional, storytelling, ou seja, Sim. tu consegues ir de encontrar isso. Portanto, a minha opinião sobre nichar ou não nichar vai daquilo que tu pretendes. Eu tenho colegas que nicham em questão de saúde, ok? Porque é um. Acho que agora está. Eu não quero dizer que está a virar moda, mas é o contrário. Ou seja, as clínicas e os profissionais de saúde é que estão cada vez mais a ter a abrir a cabeça no aspecto de permitir serem trabalhados. Acho que é mais por aí. E Sim. daí está a haver agora um boom muito, muito grande, porque antigamente tu não vias médicos a fazer isto. Era super irracional eles fazerem isto. Tipo, na cabeça Sim. deles irem para o digital trabalhar, tipo, não existia esta questão. Então foi só alguém abrir o Marco o Moisés e o resto foi atrás, basicamente. Um, mas
Eu gosto de nichar, ok? Eu vou-te ser sincero, eu gosto de nichar, eu gosto de trabalhar especificamente com um tipo de mercado, mas não fecho a porta aos restantes, ok? Porque isto vai de estratégias também, e eu até posso dizer isto sem problema algum, que num momento, num momento inicial faz sentido para ti, para ti, estou a dizer entre aspas, em geral, Sim. para mim, trabalhar com muita gente para ganhar nome. Não, e não é para ganhar nome na medida em que, ou seja, é na medida que conseguem saber quem sou. Eu sou aqui de Vila do Conde, como tu sabes, Vila do Conde, Póvoa. Se eu trabalhar com várias pessoas e se trabalhar bem, logicamente, o meu nome vai ser ouvido. Se eu daqui a uns tempos quiser nichar, eu consigo nichar. Eu agora conseguiria nichar. E consegues nichar desde o início. Se o teu objetivo for, eu só trabalho com imobiliário. Eu tenho uma colega, a Vânia, que trabalha só com imobiliário. Quer tu queiras, quer não, agora está na ribalta. Yeah. Porque só trabalha com aquilo. E ela própria diz: eu tenho gente que vem falar comigo para os outros nichos, mas eu não trabalho. Ou seja, vai da dor de cabeça que tu queiras ter. Isto não é dor de cabeça, é o nosso trabalho, mas acho que estás a entender. Como também a Soraya, que é uma colega minha da mentoria, ou a Carolina, trabalham com saúde. Entendes? Ou seja, porquê? Porque há alguém que trabalha na área, a Soraya acaba por ser enfermeira, a Vânia já foi agente imobiliário, ou seja, tem sempre um know-how e sabes que isso conta bastante. Porque uma coisa é eu disse chegar à beira de uma clínica, vamos supor que eu também tenho clientes que são clínicas, e diga, eu já tenho experiência, eu já trabalhei com. Outra coisa é dizer que é a primeira vez que vais trabalhar com este nicho. Entendes? Mas não seja para ti, tu vais um bocadinho de pé atrás, nesse sentido. Portanto, nichar ou não nichar? Eu acho que, mesmo que não queiras nichar, acho que deves ter sempre em conta que há um nicho que tu és mais especialista, ok? E provavelmente mostraste como especialista nesta área. Eu vou falar de um caso que eu agora deu-me um flash que eu lembro-me de ver, e já comentei isto com o Diogo, com o Leal na Buyer Change, que ele, apesar de, eu creio que ele ainda não nichou completamente, acho que trabalha de uma forma geral, mas ele tem dois nichos que trabalha muito. Eu creio que é eu não sei se é habitação, créditos de habitação, acho que é algo Exatamente. assim deste género. Intermediadores de crédito. Yeah. Exatamente. E eu lembro-me de uma altura ver isso. Ou seja, ele mostra, apesar de ele trabalhar com vários, ele mostra-se especialista nisto. E eu defendo mais essa ideia, entendes? Que é também para não te fechar portas noutro sentido. Estamos a falar de um funil de aquisição muito maior. Yeah. E lá está, para mim tu ganhas muita mais visibilidade nesse sentido. Rodrigo, mas nichar como estava a dizer, nichar num tema e ir sempre desde o início nesse tema não vai ganhar nome dentro desse nicho? Claro que sim. Claro que sim. Vai demorar mais? Provavelmente. Mas vai do caminho que tu queiras fazer. Eu já pensei em nichar, só para restaurantes e para clínicas. Mas acho que neste momento não me ia trazer muito benefício nesse sentido. Porquê? Porque eu acho que ainda tenho que ganhar muito mais know-how, porque não é meramente fechar um restaurante e agora vamos fazer conteúdo. Sim, somos especialistas em restaurantes, sim. Entendes? Porque eu próprio, quando fechar um restaurante, eu vou procurar alguém que trabalhe comigo. Aliás, eu já tenho isso tudo pronto, tenho pessoas de confiança que trabalham comigo nesse sentido. Quando é para uma clínica, eu levo um colega meu. Quando é para um restaurante, eu levo outro colega meu. Porquê? Porque são duas pessoas diferentes, mas que são especialistas naquele ponto. E eu, quando penso na estratégia, eu tenho que pensar em alguém que realmente me vai dar o resultado ou vai me trazer a finalidade que eu quero com aquele conteúdo. Entendes? Ou seja, é um bocadinho o gap que eu às vezes comento que existe no nosso mercado, que é efetivamente pensarem realmente nisto para dar retorno e gerir bem a expectativa dentro disso. Mas, tendo em conta o tema, acho que já me respondi. Acho que vai dar dor de cabeça que tu queiras ter. Eu não sou apologista para já, numa fase inicial, nichar, mas é algo que a longo prazo provavelmente faz sentido. Top. Olha, grande resposta. Vou-te dar a minha opinião. E vou pôr exatamente do outro lado da moeda, que é, tu estavas aí a falar da dor de cabeça que é para nós, e eu vou pôr isto num ponto de vista de negócio, que é a dor de cabeça no cliente que nós vamos resolver, ok? E eu acho que isso tem que ser, em negócio, o negócio só existe se tu realmente conseguires resolver uma dor de cabeça à pessoa que está do outro lado, ok? Certo. E, pelo menos na minha ótica, a melhor forma de tu conseguires nichar é perceberes, ok, qual é que é a pessoa a quem é que eu vou realmente conseguir resolver a dor de uma forma melhor, ok? Para uma startup é muito fácil, que é, elas já sabem que querem resolver aquele problema específico e têm tecnologia ou qualquer coisa para resolver aquele problema específico.
para nós acaba por ser um bocadinho diferente, porque lá está, temos a questão da criatividade, temos a questão de know-how, ou seja, o problema que nós estamos a tentar resolver é um problema que existe em vários tipos de empresas. Qual é que foi o caminho que nós fizemos? Numa fase inicial tentámos trabalhar com todo o tipo de empresas, ok? É literalmente o velho, tudo o que vier à rede é peixe. Desde pessoas que tinham empresas de uma pessoa, ou seja, eu presas, até empresas de 20, 30, 50 pessoas. Porquê? Nós queríamos realmente perceber, com aquilo que era o nosso know-how, o que é que nós conseguíamos resolver com mais facilidade e, acima de tudo, a trazer mais retorno para o cliente, ok? Esse foi o nosso primeiro raciocínio. Com base nisso, nós fomos mais fundo e definimos, ok, há aqui um nicho específico que nós, conhecemos muito bem este nicho, porque já tivemos 3 ou 4 casos de estudo aqui e percebemos 3 ou 4 dores diferentes. Sabemos que todas as empresas desse nicho acabam por atuar mais ou menos da mesma forma, independentemente de serem 5 pessoas ou 20 pessoas. Naturalmente, as de 20 têm um problema muito maior do que as de 5, por isso eu vou preferir trabalhar com as de 20, porque vou dar um retorno muito maior. Mas sabemos que há ali alguns problemas que podem ser resolvidos. Ok, top. Vamos nichar completamente nisto e fechar a porta a tudo o resto? A nossa resposta foi não o vamos fazer. Porquê? O que é que nós estamos agora a fazer? A nível de prospecção comercial, nós sabemos que só vamos atacar esse nicho, ok? Vamos criar conteúdo para esse nicho, vamos pegar no telemóvel e ligar a esse nicho em específico, ok? E quando eu estou a falar de nicho, subentenda-se que, tal como o Rodrigo estava a falar de clínicas, muito provavelmente ele não estava a falar só de clínicas dentárias na zona da Póvoa de Varzim. Exatamente. Estava a falar de todo o tipo de clínicas em Portugal, porque sei que a forma delas trabalharem é mais ou menos a mesma. Para nós, eu não tenho problema de o dizer, o nicho que nós estamos neste momento a atacar mais forte é todos os contractors. Dito em bom americano, um contractor é uma pessoa que vai à casa de alguém prestar um serviço técnico, ou seja, instalação de painéis solares, bombas de calor, eletricistas, canalizadores, ok? Esse é o nicho que nós estamos a atuar. Mas Daniel, isso não é um nicho, são vários tipos de negócios diferentes. Certo, mas o nicho, a forma como nós definimos o nicho foi, ok, empresas que prestam este tipo de serviço desta forma, ou seja, com a casa de uma pessoa e que prestam esse serviço e tipicamente têm que dar um orçamento, tipicamente têm um fluxo de leads muito grande porque há poucos no mercado, ok? Este foi o nicho com o qual nós decidimos trabalhar. No entanto, posso dizer, neste momento, olhando aqui para a minha agenda, esta semana eu ainda tenho mais 5 reuniões com clientes, só 2 delas é que são deste nicho, ok? Porque foram 2 que vieram de prospecção ativa, de pegar no telemóvel e ligar, as outras 3 vieram de inbound, ou seja, foram leads que viram o meu conteúdo no Instagram e perceberam, ok, ele está a dar este exemplo que se aplica ao nicho que ele está a trabalhar, mas isto também é válido para mim, porque eu também tenho que dar orçamentos, eu também tenho que fazer algum tipo de processo destes na minha empresa. Ok, sim. Assim sendo, nós vamos trabalhar também com elas. Lá está, acima de tudo, vamos sentar-nos com elas, perceber se realmente o problema é um problema que nós conseguimos resolver e se sim, top, nós somos uma consultora, vamos fazê-lo. Querias dizer alguma coisa? Nada, ia fazer só um parênteses, desculpa, não te queria ter interrompido, mas foi, fizeste-me pensar porque eu lembro quando nos conhecemos e trabalhámos juntos, eu lembro na altura o nicho ser mais freelancers, agências e tudo mais. E eu acredito que agora tu consideres, não feches a porta a isso, em parte, obviamente, mas que pode ser um downsell teu. Ou seja, tu tens um core business, ok, tens aquele serviço, serviço, desculpa, estava a falhar a palavra, principal, mas que eventualmente se reconheço que tu me podes solucionar um problema, eu posso entrar em contacto e tu eventualmente podes dizer, olha Rodrigo, eu tenho aqui isto que pode ser feito por ti, seja em freelancer, seja agência, o que for, ou agência, o que for. Mas o teu serviço principal e o teu nicho do mercado será eventualmente esses, até que tu, tendo em conta o custo, espaço de tempo, custo-benefício, entendas que, ok, que nós podíamos solucionar isto, mas nós não queremos. Porque isso também é ser maduro no aspecto eu, por exemplo, eu trabalho sim com restauração, apesar de ser algo que, de todos os negócios que eu trabalho, é o que menos pretendo. Entendes? Porquê? Sim. Porque eu adoro, não é adorar, mas eu obviamente que gosto, e além disso eu sei que trago mais resultado para uma marca pessoal. Sim. Porquê? Porque a restauração está muito habituada à questão de tirar fotos da comida e siga.
E está tudo certo, porque isso faz parte também. Mas eu já vejo outras, de colegas meus, a trabalharem muito mais de forma como eu trabalho, a trazer mais humanização, ok? E então, fazer esse desmame é complicado numa fase inicial, mas por esse motivo é que eu sinto mais praticidade em trabalhar com os outros nichos do que propriamente restauração. No entanto, é um desafio que me traz vontade de o fazer também. E isto para te dizer o quê? Que, eventualmente, o meu ICP são marcas pessoais ou negócios de empresas específicas num tipo de contexto, e o teu também poderá ser. No entanto, nós nunca fechamos a porta, até para já, a outros negócios que podem não ser o core, mas que nós podemos solucionar. Então, faz todo sentido, tendo em conta aquilo que já se passou, e eu agora reconheço que tu, ao dizeres isso, faz todo sentido, porque tu já trabalhaste com agências, sabes o que podes solucionar em maior parte delas, porque trabalhas com 1, 2, 3, reúnes com 20 freelancers, todos te falam do mesmo, e tu podias muito bem criar, por exemplo, um produto. Ok, olha, e nestes dias o Bruno Souza criou um produto para ele para ajudar outros freelas, ou seja, freelas e acho que também agências, videógrafos e tudo mais. Então, isso pode acontecer, mas pode ser uma regra da tua casa dizer não, nós vamos por este caminho apenas. Ainda vais ouvir falar, não há parte, ainda vais ouvir falar muito desse projeto do Bruno. Eu depois vou falar contigo em off, porque ontem vi um story e fiquei muito agradado com aquilo. Exatamente. Ele tem aí uma proposta de valor muito interessante. Outra coisa que eu queria falar de nichar. A maior parte dos gurus na internet, bem ou mal, com o conhecimento deles, eles têm o deles, eu tenho o meu, dizem que o negócio só vai conseguir escalar e o negócio só vai conseguir crescer quando tu nichares, ok? Quando tu definires um ICP, e por ICP queremos dizer Ideal Customer Profile, ok? O nosso cliente, o nosso perfil de cliente ideal. Mas na minha opinião, e até posso trazer dados e nomes para cima da mesa, que isso não precisa ser dessa forma, tu não precisas ou seja, não precisas em primeiro plano pensar, ok, eu vou nichar porque só assim é que eu vou conseguir escalar. Porque se tu pensares, grandes consultoras, as Big Four, a maior parte das grandes agências criativas que tu vês, elas não estão nichadas, ok? Por isso, se elas o fizeram, nós também o conseguimos fazer. Eventualmente tem os seus downsides, tem as suas coisas boas, mas não é impossível escalar e chegar se calhar ao primeiro milhão, sem nicharmos. É mais fácil? Em algumas coisas sim, naturalmente é. Mas também temos que perceber que nós estamos neste momento em Portugal e temos que perceber o contexto que temos, que é, estando em Portugal, o mercado não é tão grande assim para se nós nicharmos completamente e aportarmos ali 1 ou 2% daquele mercado, porque é a realidade, é um mercado competitivo que acaba por ser competitivo mesmo sendo pequeno, se calhar só, portanto, 1 ou 2% de um mercado em específico ou de um cliente em específico, tu não vais conseguir escalar porque não tens tamanho de mercado em Portugal, ok? Ou seja, se calhar em Portugal até é mais coerente nós falarmos em não nichar para conseguirmos atacar mais mercado e chegarmos a valores mais altos do que propriamente estarmos ali a nichar. E depois há outra coisa também que eu quero trazer aqui em cima da mesa, que é um tema que se tem falado muito no meu ramo da inteligência artificial nos últimos tempos, que é o Y Combinator, que é a maior incubadora de empresas dos Estados Unidos e, consequentemente, a maior incubadora de empresas do mundo. Eles até há uns meses atrás, eles nunca tinham aceitado uma agência de nenhum tipo, ok? Seja criativas, sejam de marketing, sejam de inteligência artificial, nada. Eles nunca tinham feito. No entanto, o nosso tipo de negócio está a mudar muito, que é, se nós agora com a inteligência artificial conseguimos muito rápido hiperpersonalizar e standardizar aquilo que são os nossos processos, uma agência vai, ao longo do tempo, com a inteligência artificial bem aplicada, conseguir aumentar muito a margem, porque já não perde tempo a fazer as tarefas chatas, porque tem o negócio todo automatizado, então pode-se focar na parte mesmo criativa e de criar conteúdo. E assim sendo, se nós conseguirmos internamente standardizar tudo, ok? Não vamos ter que estar a precisar de standardizar aquilo que é o nosso produto. Ou seja, o produto que nós entregamos pode ser sempre diferente, mas aquilo que nós fazemos internamente é sempre a mesma coisa. Temos a máquina tão bem oleada que nós sabemos que, independentemente de ser um restaurante que está a entrar ou uma clínica que está a entrar, o processo de onboarding é sempre aquele e está automatizado. O formulário de feedback é sempre o mesmo. Naturalmente, as respostas vão ser diferentes. A forma como nós reunimos com o cliente é a mesma. Ou seja, os SOPs estão todos tão bem definidos que a única coisa que vai ser diferente, mesmo estando a trabalhar com nichos diferentes, é o raciocínio. E, meus amigos, se nós somos somos pessoas que gostamos de pensar e somos seres pensantes,
Se a única coisa que nós temos que fazer diferente para o cliente X ou o cliente Y é pensar, então nós vamos fazê-lo. E vamos standardizar tudo o resto. Não vamos nichar num primeiro momento. Vamos ir a vários nichos diferentes, mas vamos standardizar tudo internamente e vamos conseguir escalar dessa forma, ok? Este é o raciocínio no qual eu me tenho aprendido muito nos últimos tempos. Concordas? Falaste muito bem. Porquê? Porque eu acho que até vou um bocadinho mais longe. Nichando ou não, a framework toda ela é igual. Isso. Só vais chegar a um ponto que vais usar a cabeça e pensar na estratégia que vais implementar. Eu falo no meu caso, porque é personalizado. Ou seja, eu até poderia só trabalhar com restaurantes, mas eu conheço a minha proposta de valores, meus valores morais, eu não iria fazer exatamente igual para todos. Esquece, não iria. Rodrigo, mas numa fase inicial é complicado porque começamos com um ticket baixo, ok? Mas a longo prazo, eu te garanto que se tu tiveres só 2 clientes que eventualmente paguem um ticket maior, tu aí já vais pensar com outra clareza. Agora, também tens que fazer um exercício mental de, isto é um caminho, o meu carrinho agora vai-me levar ao outro lado. Ou seja, é uma questão de tempo, entendes? Eu não fecho a porta a nichar, tudo certo. Tenho colegas meus que têm agências que só, por exemplo, dedicadas à restauração e trabalham muito bem mesmo. E em todos os clientes que eu entro, se for pesquisar, eu sei que não há nada que é igual. Sim. Ok? Mas também já vi eventualmente agências a fazer de nichos todos diferentes a mesma dinâmica. Toda ela a mesma dinâmica. E isso depois nota-se. Só que também é uma questão, às vezes o cliente até quer isso, entendes? Depois vai daquilo que tu pretendes e queres vender, não é? Porque, por exemplo, estamos a falar do Leal. O Leal não faz a mesma coisa para todos. Não faz. E ele trabalha, tem um boom gigante naquela área. E, não vai, e tu vais ver e é sempre tudo diferente, entendes? Ou seja, nessa dinâmica, do nosso lado, apesar que a nossa framework está toda bem trabalhada, mas CRM eu tenho todos os passos. Se alguém entrasse agora dentro da casa, ele iria saber, agora desta data tem que fazer isto, depois disto é isto, se a pessoa não respondeu, tens que ir lá, ou seja, está tudo bem definido. Porquê? Porque eu já estou a trabalhar a longo prazo. Agora, toda essa framework, quando chega ao momento de pensar, consoante o briefing do cliente, tipo, nenhum cliente vai responder o mesmo briefing da mesma forma que o concorrente. Isso ia ser super engraçado, mas não existe isso. Então, o facto de trabalhar com muitos nichos ou com um nicho só vai depender da própria resposta do briefing, a estratégia que se vai fazer, porque um restaurante, vamos supor, nicho de restaurante, outra vez estou a bater muito nisso, ou até da clínica. A clínica tem uma história, man. Hoje em dia tu não vais te conectar com conteúdo só porque é bom. Não, hoje em dia nós enquanto consumidores precisamos de mais para nos vender. Já não compramos só por comprar, a não ser que tu precises mesmo. Mas toda a gente quer ir um bocadinho mais além e faz todo sentido. Eu tenho um cliente que é barbearia, a primeira reunião que eu tive com ele foi, se for para gravar cabelo, não contes comigo porque para isso vocês já o fazem. E ele ficou tipo, então, mas o que é que queres eu? Eventualmente vamos fazê-lo, mas vamos um bocadinho mais longe. Já sabemos que é uma barbearia, já sabemos que cortam cabelos, as pessoas só vão ver se cortam bem ou mal. Agora, eu tenho a certeza que se mostrares o cotidiano que está aí, se mostrares o teu dia-a-dia, se mostrares os teus pilares fundamentais, porque ele tem uma proposta de valor muito fixe, muito porreira, muito sólida, aquilo trouxe-lhe vantagem. Trouxe-lhe tanta vantagem que semana passada tivemos um colega dele da mesma área a copiar tudo o que ele faz, quer a nível de marca pessoal, quer a nível de barbearia. E tu dizes assim, ok, ficas chateado, fiquei tolo, fiquei maluco, apetecia-me ligar. Mas é o que o meu cliente disse. Não, olha, é bom sinal. E ele também estava tolo, mas depois ficámos com a cabeça mais fria. É bom sinal. Porquê? Porque quem vier depois vai sempre ser uma cópia, entendes? E ninguém vai inventar a roda. Eu estou a dizer isto, mas eu não inventei a roda. Eu baseei-me numa ideia, mas que provavelmente, se for à América, se calhar procurar, certeza que existe alguém a fazer o mesmo. E se calhar há muito mais tempo. Ou seja, ninguém vai inventar a roda. E a questão de nichar ou não nichar vai da mente que nós temos aqui, tal como tu estavas a dizer, que é a estratégia que nós definimos para cada nicho, para cada cliente, mesmo dentro de cada nicho. Obviamente que se não nichares vai ser mais fácil, mas ainda assim também tens que pensar para outros nichos. E às vezes também pode ser, dá mais trabalho.
porque se estivesse sempre a trabalhar com clínica, eu se nichasse neste momento para uma área, eu ia ter uma proposta de valor não só em questão de conteúdo, eu teria que ir muito mais além disso. CRM, funil de conversão, mas não o funil que eu faço neste momento, e muito mais além disso, mesmo a nível de automações, o que é que pode ser feito, ou seja, porque para mim faz sentido, ou seja, eu estou a focar a energia tanto num nicho que eu tenho que ser realmente especialista naquilo. Eu tenho que ir do ponto A ao ponto B, do 0 ao 10, do 0 ao 100, tenho que saber tudo, ao ponto da pessoa dizer faz todo sentido esta proposta de valor para mim. Gostava de fazer isso, estou a trabalhar para fazer isso com cada cliente que me entre, mas às vezes é complicado, torna-se complicado. E é como te disse, há umas meetings. Nós não conseguimos, nem devemos abraçar tudo logo no início. Ok? É por tempo. O cliente pode ter várias dores. Olha, neste momento eu vou-te solucionar isto. E tu já podes ter uma cartada, isto parece mal dizer, mas podes já ter a carta na manga de já ter o outro serviço. Mas naquele momento tens que ser mais consciente com o teu cliente e perceber que não é o momento para ele. Por uma questão de budget, por uma questão de expectativa, por uma questão de objetivos. A longo prazo, aí fará mais sentido. Quantas vezes eu pergunto a clientes meus se faz sentido automatizar alguma coisa? Porque faz hoje em dia. Hoje em dia eles podem dizer que não, mas se nós fôssemos investigar, olha, tens isto, poderias e tal... trabalho com barbearias, trabalho com salões de cabeleireiro, trabalho com clínicas de estética, há sempre alguma coisa. Mas não seja, eu se quisesse ir ao pormenor e não fosse tão humano, eu poderia dizer, olha, em vez de teres uma pessoa como, eu digo secretária, mas não é secretária que eu quero dizer, como recepcionista, tinhas aqui um sistema que abdicava de estar a pagar um ano de salário. Mas por exemplo, não é a tua proposta de valor, nem é a minha. O nosso objetivo não é aqui tirar trabalho às pessoas, é ajudá-las a trabalhar mais. E não pode estar a trabalhar marcas pessoais dos CEOs e mandar as pessoas que trabalham com os CEOs todas fora. Se gostarmos do pessoal, gostamos das pessoas. Máquina, olha, acho que é isso. Muito rico. 27, estamos a conseguir diminuir aqui e entregar mais valor em pouco tempo. Acho que conseguimos aqui em 27 minutos entregar aqui muito valor. Para resumirmos, então, fazer prospecção comercial é bom termos um nicho só para não andarmos aqui às aranhas e sabermos para onde é que estamos a disparar, seja com anúncios, seja com chamadas, seja com o conteúdo orgânico que criamos. Internamente, não fechar a porta, pelo menos numa fase inicial, a trabalhar com todo tipo de negócios, até percebemos efetivamente aquilo que nós somos bons. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Mais retorno para cima da mesa, mas acima de tudo standardizar processos para que não seja a entrega que seja standard, mas sim aquilo que nós fazemos cá dentro que seja standard. Estamos falados? Exatamente. Malta, até daqui a 2 semaninhas. Vemo-nos no episódio 7 então. Até já.